Sim, sou grande fã seu e conversar sobre cultura pop, então melhor ainda. Olha Vamos só, lá. eu tenho a sensação de ter te conhecido através da música na internet, né? Mas na realidade você me explicava um pouquinho antes que não era bem assim, mas tem a ver com música. Como é que foi a tua entrada no mundo virtual? No mundo virtual, eu realmente entrei com a música, porque eu fiz o site cifras.com.br no início dos anos 2000, foi o primeiro site que mostrava os desenhos dos acordes, tinha mudança de tom, ou seja, peguei aquelas revistinhas de violão que tinha na banca de jornal e passei para dentro da internet. Não tinha nenhum site no mundo que fazia isso. Então, eu comecei mudando essa questão de como se via, né, as cifras de violão na internet. Só que foi assim que eu surgi na internet, né? Mas não foi assim que eu surgi como figura pop, figura nerdística. Na verdade, eu tenho um background nerdístico muito grande, porque lá quando eu tinha 10 anos de idade, lá para, sei lá, meio dos anos 80, assim, o meu pai comprava revistinha em quadrinho para mim, comecei a colecionar, adorava. Então, foi ali que comecei minha paixão por cultura pop, essa cultura pop que a gente conhece hoje, né? Porque naquela época não tinha esses nomes, essas coisas, esse jeito de chamar. Era simplesmente paixão por super-herói, por ler revista de super-herói. Isso foi crescendo, aí foi chegando os filmes e tal, e aí surgi na internet com música, porque tinha uma banda, desenvolvi uma banda mais pra frente. E aí, como eu já falava de uma coisa que eu gostava, que era música, faltava falar da minha paixão maior, que era ainda história em quadrinhos, que era super-herói, desenhos animados, séries, cinema, enfim. E aí, vamos dizer, você pegou um hobby, algo que você está dizendo, né, uma paixão, transformou em trabalho. Muita gente tenta fazer isso, muita gente sonha em fazer isso, mas pouca gente consegue. Quando que você percebeu que tinha um caminho aí, que isso era uma profissão possível, que isso ia te dar dinheiro, isso podia ser um trabalho mesmo? Então, Paulo, na verdade, nada que eu fiz hoje na internet foi buscando dinheiro, foi uma coincidência. Porque eu tinha trabalho, eu era salariado, né, quando eu fiz o Cifras, e aí fui alimentando o Cifras porque eu sempre fui criador de conteúdo, sempre gostava. Sempre gostei de criar e ter esse feedback da galera, elogiando e tal, dizendo, faz isso, faz aquilo. E assim, fui fazendo o Cifras e, de repente, eu percebi que dava, assim, para ser um meio de vida, porque eu comecei a ter anúncios ali dentro e tal, então comecei a ter tempo para me dedicar a isso. E depois, mais pra frente, iniciei outro hobby, outra paixão minha, que foi as revistinhas em quadrinhos. Eu consegui levar isso pra internet com um site que era o enet.com.br. Não era canal, eu comecei com um site, também sem visar lucro. E aí entrei na internet, né? Entrei na internet com o canal, sem querer aparecer, porque eu tinha vergonha, eu sempre fui um cara elétrico pra caramba. Falei, não posso aparecer desse jeito, que eu vou assustar as pessoas que estão me acompanhando. E aí aparecer. Eu comecei escrevendo o roteiro, mandava para o narrador e tal, ele narrava, mandava para a gente fazia o vídeo. E o vídeo era só ilustrado, né, com a narração de fundo ilustrado. E aí o canal começou a acontecer e aí também virou outra coisa, também começou a converter em retorno financeiro. E aí sim, eu percebi mais para frente, depois de pouco tempo assim, começou a dar um retorno. Então, foi unir realmente o útil ao agradável. Para as pessoas que estão nos acompanhando agora, mas que eventualmente ainda não conhecem, né, site, canal, redes sociais, né, do teu perfil, o trabalho do Peter, ele está muito ligado à cobertura dos acontecimentos desse universo pop que envolve hoje o cinema, que está interrelacionado, obviamente, com histórias em quadrinhos, mas que bebe também nas fontes de videogame e animações. Então você tem aí, na realidade, um caldo muito grande para falar a respeito. E nesse momento de pandemia, isso está meio parado, a não ser os trabalhos que são trabalhos de computador, né? Vamos dizer assim, de estúdio individual, as grandes produções, as superproduções, elas estão suspensas. Você tem acesso a essa informação, pesquisa, usa isso, né, no teu dia a dia. Como que a indústria do entretenimento, na parte de produção, vai fazer com trabalhos que estavam em andamento? Ou agora novos protocolos, né? O mocinho vai poder beijar a sua noiva no final do filme? Vai poder, mas o que acontece é que essa paralisação que houve por conta da pandemia, por conta desse isolamento, é que assim, algumas produções elas foram paralisadas, algumas não, né, todas. Agora está acontecendo sim um retorno gradativo. Agora há pouco tempo, né, a Inglaterra liberou algumas produções a voltarem a serem gravadas lá e tal, mas o problema é que algumas foram mais afetadas do que parece, que, por exemplo, você tem lá uma produção que precisa de uma locação de inverno. Então você dependia de um certo tempo, né, para gravar. E de repente você perdeu aquela janela, vai ter que esperar a próxima. Então, assim,
realmente foi afetado. Algumas produções que a gente esperava que seriam lançadas agora, nesse ano, que a gente ainda imaginou que seriam adiadas aí para o final do ano, elas estão sendo adiadas para o outro ano. Tem produções que foram adiadas para 2022. Então foi uma coisa, tipo, bem... Realmente pegou pesado com algumas produções. Mas, ao mesmo tempo que a indústria está parada, assim, a indústria do cinema, né, a indústria televisiva como um todo, por exemplo, as plataformas de streaming estão lá, estão funcionando bem e tal, mas... E outras produções também. Game funciona super bem, porque as pessoas conseguem desenvolver de casa. Produções de anime, estúdios de anime, por exemplo, também estão sendo desenvolvidos, também estão usando essa coisa do home office, estão pegando os funcionários e colocando para trabalhar em casa. Então, assim, não está completamente parado. Sim, a indústria do cinema está parada, a gente vai ter um retorno pesado já a partir do final desse ano agora, né? E 2021 vai ser um ano ótimo para quem gosta de cinema, porque vai juntar tudo. Então vai ser uma informação atrás da outra. A gente vai ter que botar dinheiro no bolso aí para poder ir para o cinema, hein? Vai ter que juntar. Você falou do home office, né? E eu estou falando com você agora, mas eu me lembro de você ter dito, não, minha gravação, meu conteúdo que vai para o ar no meu canal é feito em casa. Eu tenho um ambiente... E você estava numa época morando em Los Angeles, acho que era Los Angeles, né? E você tinha um endereço no Brasil que você falou, eu vou fazer 2 estúdios iguais, 2 quartos iguais, 2 cenários iguais, que aí tanto faz onde eu estiver, eu posso gravar, colocar no ar e eu não perco a identidade, as pessoas não vão nem sentir a diferença. Você continua pensando dessa maneira, né? Poder produzir conteúdo em qualquer lugar para poder alimentar os teus canais, o teu site? Lógico. Para mim isso é a maior praticidade, porque eu produzo muito conteúdo. Né? Assim, na verdade, no canal Enet são 3 vídeos por dia, que muita gente acha que é uma coisa complexa. Nossa, Pedro, como é que você aguenta fazer 3 vídeos por dia? Mas para mim é uma produção muito rápida, né? Por exemplo, eu sempre digo que se eu fosse gravar vlog externo, seria muito mais complicado. Teria que sair com uma câmera, pensar em várias situações, planejar o dia inteiro. Mas para mim, simplesmente eu pego, eu tenho uma equipe que prepara roteiros, que pesquisa para mim os assuntos e tal, onde eu leio, dou uma lida, eu mais ou menos entendo o que eu vou falar, vou improvisando e tal. Mas para mim é muito mais simples, porque são vídeos de 15 minutos e tal, então imagina 3 vídeos por dia, são 45 minutos. E essa praticidade de você ter um estúdio dentro de casa, tanto aqui, onde eu estou no Brasil, quanto lá na Califórnia, isso é muito bom, porque isso aumenta a produtividade, né? Simplesmente eu escolho o horário para gravar. Na Califórnia ainda tinha uma vantagem, por exemplo, eu estava lá 4, 5 horas atrás do Brasil. Então, por exemplo, quando as pessoas já estavam dormindo, eu ia 7 horas da noite lá e gravava, que era mais ou menos 11, meia-noite no Brasil. Então, eu estava pegando assuntos muito quentes, ou seja, a pessoa acordaria no Brasil já com assunto muito quente no meu canal. Porque eu mandava para a edição e já de manhã já estava pronto no canal, né? E você falou sobre a equipe, né? Muitas pessoas entendem os negócios digitais como sendo o trabalho de um homem só, de uma pessoa só, homem ou mulher, tanto faz, e que aquilo lá é semi-amador, que aquilo aperta o botão e vai, e que você não tem preparação, etc. Você acabou de falar, não, meu método de produção eu simplifico, porque eu estou lá sozinho, mas eu tenho uma equipe pesquisando, e para você ter informações de bastidores, desenvolver relacionamento com gente que pode te informar antes dos demais veículos, tudo isso. Como o fato de estar na Califórnia te ajuda versus estar em qualquer outro lugar, inclusive São Paulo, Brasil? Não, então, o fato de eu estar na Califórnia, porque eu não estou agora nesse momento, mas o fato de eu estar na Califórnia, o que me ajuda com certeza é o fuso horário. Eu não tenho nada além disso para me ajudar. É simplesmente o fato de eu poder entregar material para o pessoal antes dos outros canais. Porque enquanto os outros canais estavam dormindo, eu estava produzindo conteúdo. Então é muito bom. Então isso me facilitava bastante para pegar o timing do assunto, né? Mas lembrando, Paulo, que no canal eu tenho material temporal, material datado, ou seja, quente, onde eu forneço uma notícia rápido e pego o time rápido, mas também eu trabalho muito material atemporal, né? Ou seja, eu posso sim fazer uma lista hoje, alguma coisa, alguma matéria hoje que pode ser lida tranquilamente daqui a 2, 3, 4 anos, entendeu? Sim, você está montando aí o seu acervo e o que no jargão a gente fala cauda longa. A qualquer momento que eu acesse, está valendo. Pode ser hoje ou daqui a um ano, esse conteúdo ele não vai caducar, né? Mas o Peter Jordan, que está aqui comigo, é um cara que também precisou se estruturar como negócio. E o interesse por este mundo nerd ou pelo universo geek como um todo, ele aumentou muito. No momento que você passa a ser um empresário, que você passa a receber propostas de trabalho, seja com publicidade, com eventos,
com endosso para determinados produtos ou com desenvolvimento de branded content, né? O conteúdo sob medida para alguma marca, por exemplo. O que muda, né? O que faz o teu trabalho evoluir nesse sentido? É ter mais verba, ter orçamentos melhores, conseguir ter mais pessoas, ter melhores equipamentos? Qual é a mudança que o crescimento do negócio, no seu caso, impacta? Com certeza, você falou, tem com certeza uma relação, né? Porque quando a gente começa simples, é normal. Porque a gente está num ambiente mais independente, que é o YouTube e tal. Mas quando você começa com certeza lá com a sua webcam ou com o seu celular, começa a gravar. Mas o retorno, você fazendo bom conteúdo, você vai ampliando, vai trazendo mais audiência para você, você vai aparecendo, tendo holofote, e as marcas vão chegando em você. Isso acontece, aconteceu comigo, e a gente percebe, até no meu canal, se você voltar alguns vídeos, no início do meu canal, os vídeos eram mais... Não tinha cenário, né? Não tinha uma produção como tem hoje. Hoje realmente é uma produção, além de ser uma produção com mais quantidade, a gente foca na qualidade, a gente faz vídeos mais longos às vezes, a gente foca numa edição com muito mais qualidade para levar isso para o pessoal, e isso é consequência de desenvolvimento, de retorno financeiro, através da venda de publicidade e tal. Mas isso é uma coisa natural para todo mundo, né? Isso eu acho que acontece com qualquer canal. Bom, tem gente que pega o lucro, enfia no bolso e continua fazendo a mesma coisa, né? Mas, deixando de lado essa parte, você lida com o conteúdo, assim como a música, que tem legiões de fãs e fãs aguerridos de um artista ou de uma banda, você lida com pessoas que são apaixonadas também pelo conteúdo do que você está falando. Vou pegar um exemplo simples, né? Você falou sobre Star Wars, Guerra nas Estrelas, ou então sobre o universo cinematográfico da Marvel, os heróis, e tem pessoas que são também leitores de quadrinhos, que pesquisam bastidores. Tá? Como é que você lida com esse tipo de fã? Essas pessoas interagem muito, além de consumirem o conteúdo, elas criticam ou elas sugerem? Como é a relação com o teu consumidor? Você bateu na ferida, Paulo. Eu sei exatamente o que é isso. A gente tem certos públicos, porque assim, tem o consumidor, digamos assim, consumidor do conteúdo pop normal, aquela pessoa que vai lá simplesmente casual, vai simplesmente para assistir um vídeo e pronto. Mas tem aqueles outros que são fãs de carteirinha, que acompanham a obra desde o início, que entendem mais que eu. Naturalmente, a pessoa acompanha a obra desde o início. E assim, ele funciona mais ou menos como um vigia do que eu estou falando. Opa, você errou naquilo ali. E eles são realmente muito árduos, eles querem material de primeira, você não pode vacilar. E não é só Star Wars, e eu gostei, Paulo, você é da época do Guerra nas Estrelas também. Não é só Star Wars, não é só esse tipo de conteúdo, você tem também animes isso, né? Você tem fanbases muito fortes, né? Por exemplo, você tem lá para Dragon Ball, que é uma fanbase muito forte, que está acompanhando tudo que você faz, então você não pode vacilar 1 milímetro. Tem fanbases fortes também para super-heróis isolados. Por exemplo, vai fazer uma besteira com o Batman. É complicado. Mas assim, é bacana pra caramba trabalhar com isso, o retorno é bom, porque essa fanbase mais engajada, ela traz, ela divulga, ela espalha mais o que você está fazendo. Então, no final das contas, tem prós e contras, mas sempre tem mais prós. O que você chama de fanbase, né, o termo em inglês, para definir esse exército de fãs, né, esse contingente de pessoas realmente que são dedicadas, né? Agora, dessa turma toda, você falou do Batman, por quê? São os fãs mais aguerridos, os mais presentes, os mais chatos? Ou tem alguém concorrendo com o Batman? Não é. Porque tem certos personagens que precisam de apoio da fanbase. Por exemplo, o Batman. Qual é o superpoder do Batman, Paulo? Tem um. O único superpoder do Batman é o preparo, a inteligência. Então tem gente que não suporta esse tipo de coisa. Então, por exemplo, você fala assim, o Batman, ele ganha do Hulk, por exemplo. Aí você vai falar, mas o Hulk é diferente, tá em outra editora, mas já teve crossover. Mas assim, você fala, o Batman já venceu o Super-Homem, Superman. Mas como? Isso é ridículo. Isso é ridículo porque o Batman não tem como fazer isso. Porque assim, a gente está falando de duas coisas aqui, né, Paulo? A gente está falando da fanbase, aquela fanbase mais aguerrida, mais engajada, que a gente chama também de fanboy, ou seja, é cego. Olha aquele personagem, defende ele com incidente, não quer saber do argumento do outro. E tem o hater, que não aceita de jeito nenhum que o Batman, uma pessoa sem poderes, pode vencer um personagem, um alienígena, que vem de Krypton, consegue levantar um navio, né? Então rola essa guerra sempre. E quando você usa argumentos para dizer, olha, Batman sim, já conseguiu fazer isso nas histórias em quadrinhos, eles não gostam,
E se você faz o contrário, o fanboy também não gosta. Fala assim, não, mas isso aqui também é roteirização. Os roteiristas, às vezes, exageram o que eles fazem com alguns personagens. Aí o fã aguerrido também não gosta. Então, assim, a gente está sempre andando em ovo, Paulo. A verdade é essa. Você não pode vacilar nem um pouquinho. Por exemplo, tem um quadro no canal chamado Batalha Mortal. Eu sei que acessa meu canal lá, você deve ter esbarrado com esse quadro. A gente pega 2 símbolos, 2 ícones da cultura pop, né, 2 personagens poderosos e bota para lutar. E a gente analisa cada feito de cada um, cada poder de cada um e dá o resultado no final. Você acha que eu não estou me metendo em creme com esse tipo de quadro? Imagina a quantidade de comentários que eu tenho. Você tá maluco? Onde você tá se metendo? Você tá maluco? Como é que você pensou assim? Então, eu sei onde exatamente eu estou pisando. Para ter uma base de comparação, é quase como falar de política ou de futebol com gente que tem posições muito marcantes, né? Difícil mudar de ideia, mas vai discutir até o final. Eu queria recuperar uma vivência que eu tenho. Por acaso, em 1997, eu estava nos Estados Unidos e, coincidentemente, estava em Los Angeles, quando houve o relançamento da primeira trilogia de Star Wars, né? Guerra nas Estrelas estava sendo relançado em comemoração aos 20 anos da estreia, com alguns poucos minutos a mais, com algumas cenas de computação que o criador George Lucas, à época, disse que não tinha sido capaz de realizar com a tecnologia e o orçamento de 1977, foi bem apertado. Ano do lançamento. Aí, eu tive a chance de passar por fora de um shopping center, onde as 18 salas de cinema iam exibir o mesmo filme, e as pessoas estavam lá vestidas, estavam caracterizadas como personagens, estavam lá com os seus sabres de luz, com toda a parafernália de fãs, e era um contingente enorme. Corta, vamos para 1999, 2 anos depois, quando saiu o primeiro filme da segunda trilogia do Star Wars, que quem não acompanha fica até perdido, mas esse veio antes do depois, que veio aquele lá, esse cara é pai desse, esse avô do outro que morreu, realmente, se a pessoa não acompanhou, ela precisa de uma aula. Mas nesse lançamento de 1999, eu fui a uma pré-estreia em São Paulo, e a pré-estreia é um evento normalmente fechado para principalmente jornalistas e alguns convidados. E qual não foi a minha surpresa ao ver o mesmo tipo de frenesi, tirando 2 ou 3 pessoas que realmente eram sérias. Eu lembro que eu sentei ao lado de Rubens Evaldo Filho, falecido crítico de televisão, muito conceituado, mas do meu outro lado estava Obi-Wan Kenobi, ou alguém que estava vestido como o personagem de Guerra nas Estrelas. Nessa situação, você hoje, com o espaço que tem, com o status que tem, você é convidado para esses eventos em primeira mão, você recebe produtos para testar, como é que você faz a triagem entre o que estão te dando em primeira mão de bom grado e o que estão querendo comprar de espaço sem te pagar para falar sobre aquilo? Como é que você lida com isso? Vamos lá. Primeiro, deixa eu só fazer um adendo ao que você falou. O Paulo citou aqui, na verdade, a obra que iniciou o que a gente conhece hoje como cultura nerd. Cultura nerd. Você visualizar o nerd como uma cultura. Porque antes disso, Paulo deve se lembrar também, o nerd era uma coisa mais pejorativa, né? Que era aquela pessoa que ficava isolada no canto da casa, com óculos, com videogame o tempo todo. O antissocial, né? Era o antissocial. O antissocial. Era, inclusive, zoado no colégio, tudo. Mas depois, com o surgimento da obra Star Wars, isso mudou, virou uma cultura, virou até uma religião para algumas pessoas. Inclusive, essa coisa de cosplay, surgiu tudo a partir daí. Então, tem tudo a ver. Na verdade, você ir em qualquer lançamento de Star Wars e ver pessoas fantasiadas, porque mexeu com várias gerações e continua até hoje aí, aquecendo corações da galera. Mas com relação a essa coisa de me enviarem produtos, assim, me enviou. Logicamente, eu não faço distinção nenhuma, eu agradeço, porque eu recebo muita coisa e acho que nada mais justo que eu agradecer o que o pessoal faz por mim. E não tem essa coisa de você definir o que é jabá, o que não é. Porque quando é um jabá, quando alguém quer comprar um espaço meu, ele simplesmente vai entrar em contato, a parte comercial e tal. Se não, simplesmente está me mandando uma coisa e eu agradeço, como agradeço qualquer outro presente que a gente chama de recebível, né? Recebível. Então, assim, basta você saber mensurar o espaço que você está cedendo para cada um. Bom, o teu trabalho mais conhecido, que está sendo o tema da maior parte da conversa, o Ei Nerd, ele deu frutos, né? Ele rendeu filhotes. Você começou novo canal, inclusive recentemente, né, na época pré-pandemia, fazendo aí outras produções. Quais são os planos para o futuro, né? Para onde você acha que vai caminhar a tua atividade e esse negócio como um todo? Olha só, assim,
o Ei Nerd é uma coisa que eu comecei tem, o quê? 4 anos, 5 anos, né? Então, eu não consigo me ver fazendo Ei Nerd daqui a 5, 10 anos. É complicado para mim ficar fazendo essa produção inteira de vídeo. Eu amo o que eu faço, com certeza, mas sendo honesto, é complicado eu conseguir me visualizar 3 vídeos por dia mandando ver. Eu acho que vai chegar um momento que eu vou ter que passar o bastão para alguém, né? Ampliar a equipe aí, para não deixar morrer, porque o Ei Nerd acabou transformando numa marca, todo mundo gosta, todo mundo visita e tal. Então, para mim, vai ser simplesmente uma transição de passagem de bastão, talvez para 1, 2 apresentadores a mais, mas sim, pretendo migrar para outros tipos de conteúdo que eu gosto também de falar, como já vem acontecendo, né? Eu agora há pouco tempo iniciei um canal que fala sobre empreendedorismo, justamente trazendo esse pessoal que gosta de cultura nerd, misturando empreendedorismo com cultura nerd. Está funcionando super bem, então eu acho que eu já estou fazendo meio que essa transição. Não penso em acontecer tão cedo, mas eu simplesmente estou fazendo o que eu gosto, também já visando o futuro. Tá, e aí você está falando, empreendedorismo, que é um tema caro a boa parte das pessoas e, inclusive, parte delas vai ser obrigada a empreender depois que a crise de saúde e a crise econômica, né, estiverem mais equacionadas por uma mudança de mercado. Você optou por empreendedorismo, por que razão? Porque é uma área de interesse teu, porque é das tuas experiências como produtor de conteúdo, não só o apresentador, mas o produtor da história toda, ou tem algum outro fio condutor aí para essa inovação? Não, exatamente, você falou tudo, né? Porque os dois. É uma área do meu interesse e é uma coisa que eu gosto de falar. Eu vivo na internet desde 1999. Então, você poder passar essa experiência para a garotada, para a galera mais jovem, justamente para a galera da época que eu comecei, né, lá para os meus 23 anos, então isso é fabuloso. E assim, eu recebo muito e-mail, muito direct, perguntando, poxa, Pedro, como é que eu faço para fazer isso? Como é que eu faço para o meu canal subir? Como é que você faz para conseguir tantas visualizações? Eu uni tudo isso, visto que isso era uma dúvida, uma dor do pessoal, e eu falei, vou começar a falar sobre isso também. É um canal que é bem diferente do que eu faço, e eu acho que vai ser legal eu apontar para 2 direções, focando, conseguindo realmente trabalhar com qualidade, não produzindo tanto quanto eu produzo na internet, para poder fazer algo com qualidade e também para difundir a minha audiência, porque inevitavelmente eu vou ter uma audiência nova, novas pessoas me conhecendo também nesse canal. Então foi isso que eu pensei. É interessante, né, esse paralelo. E aí, para afunilar o caminho final da nossa conversa, eu, por exemplo, sou casado com uma jornalista esportiva, Marília Ruiz, que cobre e acompanha futebol e que normalmente comenta comigo, Paulo, as pessoas acham que é fácil porque nós trabalhamos com o que os outros se divertem. Você, trabalhando com entretenimento, cultura pop, você está trabalhando com algo que para a absoluta maioria das pessoas é a diversão, é o lazer, é o tempo off. É aquilo que elas fazem quando elas não estão fazendo algo que, eventualmente, elas não gostariam tanto de estar fazendo. E aí eu pergunto para você, no seu tempo, você continua passando o tempo de lazer e de diversão consumindo os mesmos produtos que você cobre no dia a dia ao fazer o seu trabalho, ou você dá um tempo, dá um descanso, vai para outras coisas para arejar e depois retorna? Como é para você? Paulo, olha, se eu falar aqui, as pessoas não vão acreditar, não tem descanso. Eu fico o dia inteiro trabalhando, aí vocês vão falar assim, nossa, Pedro, mas como é que você aguenta? Simplesmente porque eu adoro, acho que realmente é um vício meu. E o Paulo perguntou, né, se eu consumo o material que eu trabalho. Sim, eu passei a consumir mais ainda, porque quando eu comecei o canal, eu era para ser focado, por exemplo, em quadrinhos, né, porque era a que eu dominava. Mas hoje eu falo de animes, de séries, de cinema em geral, que era uma área que eu não dominava. Não como eu dominava quadrinhos. Mas o que acontece? De tanto você bater na mesma tecla, você acaba criando certa autoridade, você acaba aprendendo muito com aquilo que você está fazendo, e é inevitável, né? Você acaba tendo que consumir aquilo que você está falando, porque você precisa entregar isso para o pessoal. E o pessoal percebe quando você está fazendo alguma besteira, quando você está falando algo errado. Então você tem que sim consumir. E eu faço isso por gosto. Adorei isso que aconteceu comigo, adorei essa mudança de quadrinhos, né? De subnichado em quadrinhos, para ampliar para todos os cantos dentro da cultura pop. Então, sim, eu trabalho o dia inteiro. Eu com certeza vou acabar essa entrevista aqui, vou desligar, vou voltar ao trabalho. Por gosto, porque eu adoro, e
consumo tudo que eu faço, com certeza absoluta, porque eu adoro. Então, para a gente encerrar, como fã e como creator, para você, os quadrinhos estão sendo bem representados nas suas adaptações para o cinema ou para séries, seja em animação, seja em gravação propriamente dita de filme? Totalmente. Eu lembro direitinho os anos 90. O Paulo deve lembrar também, aquela época que a gente olhava as revistas, tinha aquelas promessas, era como se fosse promessas de bêbado, sabe? Você olhava assim, nossa, vai rolar um filme de super-herói e nunca saía. Sempre ficava só na promessa. Hoje a gente vive esse universo de filmes de super-herói, é uma realidade, virou um novo blockbuster, né? Se a gente conhecia o conceito de blockbuster, agora a gente tem um novo conceito, vai precisar de um nome para isso ainda, porque é um fenômeno, né? Tá acima de qualquer tipo de vendagem de filme. Lógico que a indústria quer sim se focar em filmes de super-herói, porque gera um retorno financeiro gigante, o povo adora, todo mundo gosta, todo mundo parado querendo consumir esse material e aquece o mercado da cultura pop como um todo. Percebe? Só por causa dessa pandemia, por conta da falta dos filmes de super-herói, os blogs todos estão acalmados, dão uma esfriada gigante. Então a tendência disso aí, a bola de neve, é só aumentar, que nunca vai saturar, porque esse é o entretenimento, ele vem justamente para acabar esse tédio que o pessoal tinha antes. Legal. Peter, prazer falar contigo. A gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas por tela, pelo menos, trocamos uma figurinha. Em breve, espero que a gente possa se encontrar. Adorei. Valeu, obrigado. Obrigado, Paulo. Valeu. Um abraço para vocês também que nos acompanharam hoje, totalmente excelente, de segunda a sexta-feira, 11h30 da noite, encontro marcado aqui no canal Band News. Eu sou Paulo Bonfá e agradeço a sua paciência. Tchau, tchau. Máscaras contra o novo coronavírus. Um simples acessório protetor que, passados 5 meses de pandemia, ainda é motivo de controvérsias e de muita resistência. Porque tem gente que se nega a usar. Porque homens são mais resistentes ao uso do que mulheres. Os estudos científicos, a máscara ideal, o exemplo das lideranças mundiais. Sábado, às 7 da manhã.